É hora de tier list. Então vamos lá. A gente fez semana passada uma tier list do Campeonato Paranaense, até para a gente iniciar essa brincadeira aqui, que eu e o Mug nunca tínhamos feito. Então a gente fez ali e tal, a galera gostou, a gente também gostou, então a gente vai começar a fazer toda quinta-feira no programa, quando tiver aqui. E aí a gente vai começar a entrar em temas mais específicos e tudo mais. A ideia era fazer de todos os times, mas não dá tempo, né? O programa, a gente queria fazer um programa de 1h30 hoje. A gente chegou em 1h30 na hora da tier list. Então... E a tier list tem que acabar antes do início do Big Brother. Então vamos lá. E aí então a gente vai fazer separado os times, tá? A gente pediu sugestões de temas para os nossos membros. A galera mandou lá no grupo, a gente deu uma filtrada no que a galera mandou, botou para eles votarem o que seria hoje. Eles escolheram camisas 9, ou seja, atacantes de referência, atacante fazedor de gol. Não é ponta, não é meio atacante, não é jogador de velocidade, é jogador de referência, camisa 9. E aí, por ordem alfabética, isso que fique bem importante, a gente vai começar com o Atlético. Outro critério que a gente estabeleceu, a partir dos anos 2000, ou seja, deste século, né? A partir de 2000 para cá. Então, a galera pode olhar, mas você botou aí atacante, cadê o Sicupira? Porra, Barcimo Sicupira, o maior da história, mas tá lá atrás. Então, a gente vai focar dos anos 2000 para cá. Certo, Mug? Certo, bora. Isto posto, a galera também fez um brainstorm ali de camisas 9, de jogadores que todo mundo lembrou e tal, e a gente foi fazendo aí dos anos 2000 para cá e chegamos a uma lista de atacantes pra gente filtrar. Certo? Aí, meu amigo, nós temos aqui 5 categorias. Espera lá. 6 categorias, desculpa. Cara, ídolo só um barra pouquinho, monstro. Vina, que Não, cara, vai lá que eu... Fica aí, peraí. Ídolo barra monstro, que é o cara que é inquestionável, tá? Isso aqui é a elite, como a gente fala. Abaixo tem o cara que metia gol. Era confiável e tal, mas não tá na primeira prateleira. Abaixo tem o cara que enganava. Fazia um golzinho, era importante, mas quando você precisava, dava uma pipocada. Então, só para te contextualizar, né, Mugi? Ídolo barra monstro, a gente vai botar no máximo 3. Você que gosta do Casemiro, você sabe como é que funciona. Metia gol. Fazia gol, confiável e tal, mas não tá no nível dos caras de cima. Enganava, é o cara que fazia um golzinho de vez em quando, mas quando você precisava... Só aqui não deu certo, ou seja, o cara teve uma carreira legal, mas no Atlético não funcionou. E isso é muito importante, tá? A gente vai avaliar o cara no Atlético, depois no Coritiba, enfim, pra vocês entenderem. O cara que era inimigo do gol, quebrava a bola, e o cara que não sabe nem soletrar a bola. Beleza? Bora. Então, a regra é o mito barra monstro é 3, o resto pode qualquer coisa. Exatamente. Tá. Ídolo barra monstro, você só vai colocar 3 caras. Tá. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui Ó, e aqui estão os caras que a gente filtrou. Não sei se vai dar para ver, mas eu falo aqui quem é quem. Peço que você, Mug, me ajude no chat. A galera pode palpitar ali para a gente fazer de forma interativa. Tem, então, jogadores desde os anos 2000, como a gente pode ver aqui, ó, Lucas, Kleber, Ilan. Esse aqui é o peruano Lobaton, Alex Mineiro. E aí a gente vai passando por outros nomes. O Lobaton tinha uma coluna no furacão.com que era bem legal, assim, eles pegavam os jogadores e faziam um monte de perguntas, assim, lugar que mais gosta em Curitiba, lugar que menos gosta em Curitiba, se não fosse jogador, seria o quê? E no do Lobaton ele foi bem sincero, cara, ele falou que seria traficante, cara. De verdade mesmo. Cara, vamos começar por onde? Vamos começar pelos que quebram a bola ou vamos começar pelos craques e aí a gente vai... O que você prefere? Pelos craques, eu acho, cara. Começar pela nata? Pelos melhores.
Já fica de olho nos comentários aí pra gente chegar num acordo. É 3 jogadores aqui na prateleira de ídolos / monstro do século. Eu destaco Pablo, Lucas, Kleber, Alex Mineiro, o Washington. Que mais que nós temos aqui, cara? Aloysio e Lima, que tiveram naquela final na disputa da Libertadores. Tem muita gente que é fã desse aqui, que é o Walter. Enfim, acho que seriam os concorrentes, vamos colocar assim. Tem o Ederson aqui, mas aí já acho que não tá. Cara, vamos lá. Eu já tenho os meus Alex três Mineiro, aqui. acho que não, Alex Mineiro não tem dúvida, né? Alex Mineiro, Hum. Kleber Pereira. Kleber Pereira, caramba, aqui. E o terceiro? Coração Valente. Eu, na minha opinião, o que o Washington jogou em 2004 ali, cara, uma Vou pena discutir. o Atlético. Uma pena Quero o Atlético. Abrir a discussão. Calma, deixa eu concluir. Uma pena o Então que aconteceu em Erechim lá, né? Se o Atlético é campeão em 2004, o Washington teria uma relevância gigantesca no Atlético. Talvez seria um dos maiores ídolos da história do Atlético. Então, por isso que eu colocaria ele. Quantos títulos o Washington ganhou com a camisa do Atlético, Mugi? Eu acho que nenhum, né? Quantos títulos o Pablo ganhou com a camisa do Atlético? Não, mas, cara, eu me nego a colocar de verdade, cara, sério. Você não vai colocar o Pablo no primeiro ali. Coloca no segundo, cara. Pô, se colocar o Pablo acima do Washington, cara, não, tá louco, cara. Não dá. Agora, então, eu vou para um outro aqui, ó. A Beth está falando Alex Mineiro e Kleber, que acho que aí é unanimidade. Marco Ruben, que fez o que fez no ano que esteve aqui, inclusive foi parar no Training Topics, graças a você, graças a um resenha. O último resenha pré-pandemia, o Marco Ruben foi parar no Training Topics do Twitter por causa do nosso programa. Será que ele não é maior que o Washington, cara? O Marco Ruben pode ser, cara, mas o Pablo não. O Pablo não dá pra... O Pablo foi uma alfinetada. Colocar o Pablo na mesma prateleira que Alex Mineiro e Kleber Pereira. Outra coisa, esse cara aqui, eu sou o Lucas, será que não cabe? Porque a gente está falando aí de jogadores que tiveram boa passagem, mas né, não chegaram a ter a relevância de títulos e decisões como teve ali o Alex Mineiro e o Kleber. Será que não dá para colocar o Lucas aí também, não? É que eu acho que o maior destaque do Lucas foi em 99, na seletiva, né? Foi antes, né? Mas é com a camisa do Atlético. O Daniel aqui, ó, Mugi, uma pena Erechim, canalha. Fiquei tão triste com o gol do Cláudio Pitbull. Cara, eu acho que pela ligação emocional que o Marco Ruben tem com o Resenha, eu acho que a gente podia colocar o Marco Ruben ali. Então vai, Marco Ruben. Aí a gente vai pra galera que metia gol. Posso colocar aqui aí o Lucas, dá pra colocar um monte, né, cara? Não é bem assim. A lista do Atlético aqui é meio tenebrosa, cara. Tem uns caras aqui, ó. Lucas, o Washington, que quase entrou lá em cima. O Washington. Quem mais que tem? Cara, o Ilan eu colocaria no... Vou pôr o Pablo, tá? Não dá pra discutir, né? Você coloca o Pablo aqui? Cara, o Pablo dá pra colocar no Metia Gol. No caso dele é no presente, né? Cara, daí a gente tem aqui, ó. Me fale os nomes aí, que eu no mesmo com óculos não tô conseguindo enxergar direito. Na foto aqui é complicadinho, mas tem aqui, ó. Pedro Odoni, Lima, Aloísio, Ilan, Lobaton, Renato Kaiser, Bissoli, Walter, André Lima, Ederson, Rafael Moura. O Walter eu colocaria no Metia Gol, cara, porque o Walter ele teve sua importância, fez gol em Atletiba decisivo, então colocaria ele no Metia Gol. O Mito está perguntando se o Denis Marques está nessa lista. Não está, porque na nossa visão, no nosso critério, e aí eu sou ditador nesse caso, o Denis Marques não é bem um 9 de referência. Ele é mais um cara que caía pelos lados, fazia bastante gol, mas eu não considero. O Denis Marques pode aparecer numa outra aqui que a gente colocaria. Então, por isso que o Denis Marques não está nessa lista aqui, tá, galera?
Que mais? Puta vida, nesse metia gol a gente vai ter que colocar vários, cara, porque os de baixo ali, a maioria é meio pejorativo, né? Ó, Então, deixa eu ir na ordem aqui, só para você dar uma olhada, ó. Babi, Bissoli, não, Eduardo da Silva, não, Kaiser, Ribamar, não, Rômulo, não. Lobaton, o Ilan, né? Ilan, O esqueci de subir. Ilan metia gol. O Ilan foi É, importante no campeonato, apesar de reserva no campeonato de 2001, e o Ilan teve importância ali no jogo no próprio jogo contra o São Caetano na Arena. O Ilan fez gol, né, cara? exatamente. Aloysio Chulapa, Aloysio no metia gol. Lima, falso lento. Cara, o Lima na Libertadores de 2005, cara, o Lima foi um dos principais jogadores do Atlético. Ele jogava mais de ponteiro, né, cara, no Atlético. Então, assim, pela importância do Lima, como os quatro de baixo ali são mais pejorativos, assim, eu colocaria o Lima no metia gol, porque ele fez gols importantes. Contra o Chivas Guadalajara na semifinal, ele foi o melhor em campo, né? Então dá para colocar no metia gol. O Leonardinho e o Meduni, eles estão indignados e querem que eu siga a linha. Então é isso que eu estou fazendo agora, né? É isso? Indo aqui nessa linha? Então, isso. Beleza. Como a gente já falou aquela vez, nós estamos começando. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. É a segunda vez que eu estou fazendo. A gente vai fazer o seguinte, então, Vina. Você fala o nome e a gente vai encaixando. Fala o primeiro ali de novo. Não, primeiro é o Babi, o segundo é o Bissoli, o terceiro... Tá, o Babi. Vamos no Babi. Enganava. Concordo contigo. Pode ser que ainda dê certo, né? Mas até agora... Bissoli. Enganava também. O Bissoli, ele teve um bom início no Atlético, fez gol em River Plate, né? Salvou o Atlético na Sul-Americana, não vou lembrar exatamente qual jogo, mas pareceu como... O Bissoli enganou bastante. O croata Eduardo da Silva, lembra dele? Chegou aqui já no final da carreira. Eu colocaria, só não deu certo aqui, cara, porque um cara que disputou a Copa do Mundo, jogou no Arsenal, teve uma boa carreira, jogou no Flamengo, então acho que só não deu certo aqui. Concordo contigo, velho. Chegou aqui já no final da carreira, mas mesmo assim chegou a ter alguns bons momentos e tudo mais. E detalhe, né? Quando ele chegou aqui, ele já tinha tido aquela fratura que ele quase perdeu o pé, né? Sim, não, ele teve uma lesão grave. Tô indo certo agora, nessa linha, então, é isso que os caras queriam? Eu acho, assim fica melhor. Então, beleza, vamos lá. Aqui eu gosto, hein, cara? Quer dizer, não gosto. Renato Kaiser. Cara, eu vou te falar. Não sabe nem soletrar a bola, cara, minha opinião. Cara... Fazia os golzinhos dele, mas eu não consigo colocar o Kaiser na mesma prateleira de Washington, de Lucas, de Pablo, eu vou até abrir o chat aqui, ó. Vou abrir o chat aqui para dar uma olhada aqui no detalhe. Renato Kaiser, cara, só que aí assim, ó, a gente colocou o Babi e o Bissoli não enganava. Ou seja, qual que é o conceito enganava de novo? Fazia uns golzinhos de vez em quando, fizeram uma graça ali, mas né, mais ou menos. É o cara que... O Kaiser, ele teve aquela importância lá naquele Brasileirão com o próprio Cadu, lembra? Sim. E aí, cara? Você mantém a sua opinião? Eu mantenho a minha opinião. Ele, apesar de ter feito uns gols aí, não é o tipo de jogador que me agrada. Não sei a opinião dos atleticanos, né? Eu achei que você não teria coragem de fazer isso, mas eu não preciso nem falar contigo, né, mano? Com o Kaiser não dá, mano. Não dá. O Kaiser não dá. Ó, o Lucas Pedro tá aqui, ó. Não falem mal do Kaiser. Eu tenho uma camiseta dele onde eu coloquei o nome dele na minha camisa. O Itsu acha que o Kaiser vai no enganava.
Assim, né? Analisando assim, o Kaiser ele iludiu, né? E ele fazia uns golzinhos, ele dava aqueles carrinhos loucos dele. Pedro Rocha acha que o Kaiser a gente sabia que era ruim, não enganou ninguém. O Daniel acha que o Kaiser não enganava. Cara, ele fez uns golzinhos, dava uns carrinhos pra torcida, arrumava briga. Vamos colocar no enganava, cara, porque tem alguns na lista aí, cara, que não dá para ficar não dá para ficar na mesma lista do Kaiser, cara, que foram muito piores que o Kaiser. Por exemplo, esse cara aqui, Ribamar. O Ribamar é inimigo do gol, cara. O que perdia de sabe gol... Nem não, mas ele não sabe nem soletrar a bola, mano. O Ribamar dá pra você tirar um xerox, colocar nos dois. Mas pode ser inimigo. Pode ser, não sabe soletrar a bola. Não sabe soletrar. Cara, aqui o Rômulo, eu acho que o Rômulo ele é até meio injusta aqui a classificação, porque ele ainda é menino, né, cara? E ele ainda tem muito chão. Acho que dá para colocar ele por enquanto no enganava. O Rômulo de agora? Isso, de agora. Puta, cara, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele tem potencial. Então, ele vai galgar posições, mas ele não dá para pôr ele nessa lista aqui, cara. Não, por enquanto não. Coloca no enganava, por enquanto. Lobaton. Tinha que ter aqui só para ele, folclórico. Cara, o Lobaton era uma correria do caramba, né, cara? Era inimigo do gol, cara, porque era um jogador que corria e não dava, fazia né, muito gol, E a gente achou só essa foto aqui, cara. Não tem outra, não. É um negócio que... deixa eu dar uma passada aqui no chat, porque eu tenho que ficar saindo da tela, galera, por isso que eu não consigo ver em tempo real. O Léo tá perguntando por que o Reginaldo Cachorrão tá nessa lista. Não é o Reginaldo, não, cara. Já a gente chega ali e coloca. Já vamos ver. O Lucas Pedro perguntou se eu coloquei o Adriano. Com certeza, colocamos o Adriano Imperador. O Itsu falando que o Lobaton é muito inimigo do gol. E falando aqui também o Itsu do Rômulo. Pô, o Rômulo é isso aí, cara. O Rômulo, pelos 2 gols que perdeu ontem, daria para colocar como inimigo do gol, né, cara? Então, é verdade, né? Mas ele fez uns golzinhos importantes, por isso que ele fica no enganava lá. Ele entrou bem na Libertadores no ano passado, se não me falha a memória. Deixa ele por enquanto ali, vamos ver. O Edu sempre vai puxar pro lado da Kaiser. Tá dizendo que o Kaiser é melhor que o Babi e o Bissoli, fez mais gols. No cômpito geral, Mito, o Kaiser é isso aí, pronto. Lima, você estava falando do Lima, falso lento, Mugi? Eu colocaria no Metia Gol pela importância que ele teve na Libertadores de 2005. Ele teve, assim, esquecendo a carreira em outras participações, outras passagens que ele teve, como, por exemplo, no Paraná, e começando no Coritiba ele começou bem, né? Surgiu ali e tal, mas o Atlético ele foi bem, cara. Ele era confiável. Era uma dupla que incomodava ali junto com a Aloysio. Sim. Aqui eu tenho um cara que divide opiniões. Cara, Finazzi, para quem não lembra, ele jogou no Atlético em 2005, tá? Cara, o Finazzi, ele fazia gol, né, cara? Mas ele era grosso de bola, né, Edna? Então. E não dá para dizer que ele só não deu certo aqui, porque no Corinthians ele foi mal, em outros times ele foi mal também. Ele jogou no Corinthians, inclusive, depois do Atlético, né? No elenco rebaixado. Ó como divide. O Itsu falou que o Finazzi enganava. Já o Daniel acha que o Finazzi metia gol, velho. Eu coloco o Finazzi no enganava. Ele fazia uns golzinhos, mas também dava umas na canela, que era brabo, né? E ele não era titular absoluto ele não era titular absoluto nessa temporada aqui. Quantos gols Finazzi? Eu vou colocar o Finazzi no enganava também. Era um atacante à moda antiga. O Finazzi fez gol no Atlético, sim, Meduni.
fez no Atlético, ele fez uns golzinhos. Funazzi fez 14 gols em 2005 pelo Atlético. Esse cara aqui, ó, então beleza, colocamos ele no Enganava, fechou? Fechou. Diney, lembra dele, não? Diney, o que jogou no Palmeiras? Isso, tava no Vitória e tudo mais, lembra dele? Lembro dele. Revelado no Atlético, e aí? Teve boa participação ali, jogou boa participação no sentido de jogar bastante em 2005, né? Ele surge da base do Atlético e tal. Cara, eu colocaria o... Putz, cara, é que a gente tinha que analisar só a passagem deles aqui, né? Não, aqui é só Atlético. Eu colocaria inimigo do gol, então, no Atlético. Não que ele não tenha feito gols na carreira dele, fez gols no Vitória, né? Teve uma passagem pelo Palmeiras, mas aqui, inimigo do gol. Inimigo do gol. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ó. O Daniel tá falando que é inimigo da bola. Pedro Rocha lembrando aqui, ó. Aspas, vocês sabem quantos times querem o Diney? Que mais? Minha noiva entrou. Boa noite, amor. Tudo bem? Pamela Andrade, Jéssica Motes, todo mundo online. Tá aí também marcando presença. Inimigo da felicidade, inimigo do futebol, Diney. É isso aí. Seguindo. Cadê? Esse cara aqui, você conhece pela fotinha ou não? Eu não tô conseguindo... É o Nieto? Schumacher. O Schumacher? Cara, o Schumacher enganou, cara. O Schumacher, assim, ele teve uma carreira... Tem ainda, né? Uma carreira longeva. Na base, ele fazia muito gol. Quando ele subiu para o profissional, teve um jogo contra o Cruzeiro, que, se não me engano, que deu 5-4 o jogo. E o Schumacher fez 3, 4 gols. Acho que 3 gols. Então o Schumacher enganou, cara. O Schumacher, com a camisa do Atlético, ele enganou, porque ele gerou uma expectativa, porque ele era muito bom na base, fazia muito gol. Nesse jogo contra o Cruzeiro, aí ele arrebentou, mas não teve muitas oportunidades, né, Vina, com a camisa do Atlético. Então eu acho que o Schumacher eu colocava no enganável. Cara, ele vem muito bem da base. O Schumacher, para quem... o Schumacher, ele é 8'6", então a gente é contemporâneo dele na base, né? O Schumacher, ele jogava futsal no Curitibano, a gente jogou contra, quando eu jogava na BB. Ele tem uma passagem na base do Coritiba, nas categorias menores, e aí quando ele, na adolescência, ali dos 15, 16 anos, ele deu aquela espichada, e chegou na altura que ele tem hoje, que é quase 2 metros e cacetada, se eu não me engano. E aí no Atlético ele vira fazedor de gol, porque, cara, vou ser muito sincero, na base do Coxa e no futsal ele era um pivôzão ali, né, na idade dele ali, de sub-12, sub-14, sub-15, enfim, infanto e tal, fazia ali o papel dele no salão, só que no Coxa ele era largado, nunca jogou. Aí ele vai pro Atlético, ganha 2 metros, cara, e começa a virar atacante de referência e faz gol. A dupla de base do Paraná, do estado do Paraná, a dupla de ataque de base mais foda que tinha era Schumacher e Anderson Aquino. Perfeito. Perfeitamente. Então, Schumacher vai no enganável. Concordo, enganou bem e tá fazendo os golzinhos dele aí até agora. Ele não aposentou não, né? Eu acho que não, cara. Ele tava no Operário, né? Daí saiu do Operário, não sei para onde que foi. Pô, aqui eu tenho um erro aqui, carregou 2 fotos da mesma pessoa. Do Pedro Odoni? Pedro Odoni. Deixa eu tirar aqui o tier list aqui para ficar melhor. Aí. Pedro Odoni. Pedro Odoni, e aí, cara? Pedro Odoni era bonitão, né, cara? Ele era bonito. Pedro Odoni era bonito. Aí, porra, num jogo contra o Botafogo, arrebentou lá, uma expectativa do caramba. Eu lembro que o Pedro Odoni, ele foi pro Cianorte, aí arrebentou num campeonato no Sub-20, acho que foi na Copa Tribuna, não lembro bem se foi na extinta, não sei se ainda tem, né, a Copa Tribuna. Daí voltou pro Atlético com uma expectativa tremenda, fez gol contra o Botafogo no Maracanã, mas, sinceramente... Fala aí, Vina. Aí é aquela coisa, a gente vai para esses moleques da base aí que tem a nossa idade, eu tenho uma visão prévia deles, né?
O Oldoni, ele surge numa escolinha do Morgenal, cara, de fut 7, que naquela época nem existia ainda, o fut 7 especificamente. E aí, quando ele vai para o Atlético, ele começa bem. E quando ele surge como uma grande esperança de gol. Ele faz boas partidas. Aí depois ele sai, volta e aí quebra, né? E teve o episódio da capa da tribuna, que marcou também o menino. Eu acho que dá para colocar no Enganava, né? Eu colocaria no Enganava, porque assim, se a gente colocou o Schumacher no Enganava, na minha visão, o Pedro Oldoni, se fosse fazer um tier list do Schumacher e do Pedro Oldoni, o Pedro Oldoni tá tipo umas 3 prateleiras acima do Schumacher no Atlético, que bem ou mal, o Pedro Oldoni parou de jogar há muito tempo, né? Cara, não teve a carreira que o Schumacher teve. O Pedro Rocha, ele faz um comentário aqui que é muito verdade. Um cara que meteu 3 gols no Maracanã com certeza enganou. Então enganou. O Daniel traz aqui uma timeline do Pedro Oldoni. Ele enganava e depois virou inimigo do gol. Foi para o Atlético Mineiro, depois ainda, Vitória. O Deco lembra aqui do Pedro Oconi. Que mais? Cara, a galera tá falando aqui que o Londrina virou para cima do Operário 3-2, tá? Então o Londrina deu uma respirada e caiu 100% do Fantasma. A galera tá falando que a Hanna tem um recado para mim aqui, anuncia. O que é para fazer? Diz que a amiga dela precisa de um namorado. Manda um beijo pra Shirley e pra Pan. Por sinal, a Shirley precisa de um namorado. A Shirley, cadê a Shirley? Tá aqui, ó. Essa é a Shirley. A Shirley precisa de um namorado. É que o nome dela é Shirley. Quer dizer, o nome dela é Jéssica, o apelido dela é Shirley. Ah, tá, entendi. E ela é atleticana, tava no jogo. Mas ontem, eu conheço a Jéssica. Sim, acho que sim. Conheço. Ela tava no negócio da Whey, não tava? Tava. E no aniversário da Hanna também, eu conheço ela. Também tava. Mas é a Shirley Jéssica. Então, tá aí, ó. A galera falando, a Jéssica tá à procura de um amor. Então, fica aí a dica, o nome dela. Quem tiver interessado, procura no Instagram. Olha o Daniel já. É isso aí. Ai, cara, vamos voltar para nossa tier list. Então tá, o Pedro Oldoni, ele enganava? Enganava. Ponho essa foto ou outra? A outra é mais tradicional, né, Vina? Dele comemorando um gol. Deixa eu tirar essa foto daqui. Essa aí você quer confusão, né, cara? Não, mas ela veio aqui automático, cara, desculpa. Rafael Moura. Rafael Moura veio pro Atlético, cara. Ele jogou aqui em 2008. Era um jovem Rafael Moura, surgia bem no Paysandu. Não era ainda esse Rafael Moura mascarado do final da carreira, que fez muito gol a carreira inteira, mas ele vem pro Atlético ali no final da década de 2010. E aí? Já era patrocinado pela Nike, porque eu encontrei ele na loja da Nike uma vez lá, ele tava pegando os produtinhos lá no voucher. Derretendo? Cara, o Rafael Moura, apesar de ser um jogador muito questionado, né, até pelo tanto de rebaixamentos que ele teve na carreira, mas é inegável que é um jogador que fazia gol, cara. Então, assim, eu colocaria no fazia gol, cara. Não acho que ele enganou no Atlético. Concordo. O Rafael Moura, ele tava no time que caiu, né? Em 2011, né? Cara, não Se não lembro. me falha a memória, ele tava. E era um time que era muito rachado, cara. Tinha o Irênio, tinha... Puta merda, tinha o zagueiro Rafael Santos, Antônio Carlos. E o Rafael Moura, ele chegou a fazer gols ali em jogos que deram um respiro pro Atlético naquele ano uma ali. sobrevida, sim. E ele fazia gol. E ele, mesmo jovem, né? Porque depois ele virou que virou bem. O Rafael Moura ganhou uma grife grande, Botafogo, sim, e tudo mais. E aí, quando o cara ganha corpo, ele tem mais coragem, né? E mesmo nessa época, ele já ia para os microfones aqui das rádios de Curitiba e não tinha papas na língua. É um cara que eu particularmente respeito, tá? E eu também. E hoje ele é jogador profissional de beach tênis. Então, sério? Sério. Joga campeonato brasileiro, tudo. Ai. Então, Rafael Moura metia gol. Cara, a lista do metia gol aqui tá ficando legal.
Aqui tem um cara que eu particularmente lembro muito pouco dele no Atlético, então eu meio que já tenho Bruno Mineiro? Marcelo Ramos. Puta, cara, o Marcelo Ramos era um jogador espetacular, cara. De Eu verdade, vou assim, pedir cara. ajuda, eu vou pedir ajuda para a galera do chat aqui, porque eu, sem pesquisar, e deixa eu até falar, eu levantei os caras aqui dos anos, tal, dei uma olhada rápida, mas eu não fui atrás do cara na história dele lá naquela temporada e tal, enfim. Então, assim, eu lembro muito pouco do Marcelo Ramos, e pelo que eu lembro, ele foi bastante pressionado aqui, porque se esperava muito dele, porque ele fez muito pelo Cruzeiro, por exemplo, e ele chegou no Atlético aqui já também numa fase de decadência, se eu não me engano. Cara, mas ele fez alguns gols pelo Atlético, Vina. E o Marcelo Ramos, cara, era um dos atacantes mais inteligentes que tinha ali no final dos anos Sim. 90, início dos anos 2000. Não, o Cruzeiro, Cara, ele é ídolo. ele facilitava e muito a vida dos outros atacantes. Marcelo Ramos jogou no Atlético, cara, deixa eu achar minha lista aqui, 2007. Eu colocaria no Metia Gol, cara, porque ele Gol, teve, né? teve sua importância no Atlético. Ó, Pedro Rocha tá falando que o metia gol, o Daniel também, o Itsu também. Pedro Pô, Rocha lembra que o... Cara, eu era que muito fã o... do Marcelo Ramos ali no final dos anos 90, cara. Não, no Cruzeiro ele é monstro. O Pedro Rocha falando que ele resolveu o problema do ataque na época, fez gol em final, fez gol no Paraná Clube, quem não fez, fazia gol pra caramba. O Punhetoski, não, mas ele, cara, o Punhetoski, ele tá dizendo que ele não deu certo, mas aqui ele fez gol, pô, todos os atleticanos estão falando que ele fez gol, pô, então eu vou pelos caras, eu particularmente não lembro. O único lugar que ele teve uma oscilação grande assim foi no Corinthians, cara. Naquele Corinthians lá também era complicado, que era né? tudo rachado, Então, metia gol. Esse aqui é o Bruno Mineiro. Pô, o Bruno Mineiro, eu lembro, cara, querendo ou não, ele metia gol, cara. Ah, não, aí é demais, né? Mas assim, inimigo do gol também não era, cara. Eu prefiro ver aqui o Meduni, ele quer polemizar aqui, dizendo do Marcelo Ramos. É que essa não limitação pode estar na mesma lista que um Washington. É que essa limitação aí, que é da gente colocar só 3 ali no monstro ali, dá uma quebrada, cara. O Mugi já quer mudar a regra do negócio. Não, vamos colocar então, o Itsu tá falando que o Bruno Mineiro era inimigo do gol, mas eu lembro dele fazer uns golzinhos. Não, então, eu lembro que ele fez uns golzinhos, mas eu não era aquela coisa assim, ele surgiu muito bem e depois inimigo. Então vamos de inimigo do gol. Esse aqui, cara, foi difícil achar uma foto dele jogando, mas a galera vai lembrar. Esse aqui é o Grafite. Aqui não deu certo, né? Só não deu certo aqui, né? Só não deu certo aqui. Foi muito bem no Santa Cruz, foi muito bem no São Paulo, foi muito bem na Alemanha, arrebentou lá, né? Mas aqui foi muito, muito mal. Ele fez o Grafite, se não me falha a memória, ele fez um gol aqui no Atlético. Em 23 jogos, não foi? Não, o número dos jogos não lembro. Mas ele jogou bastante. Depois ele ainda foi jogar no Santa Cruz, que ele é de lá e tal. Mas aqui ele chegou com uma grande expectativa. Até pesquisando aqui as imagens e tal. E mais uma vez agradecer ao Matheus Meduni, que me ajudou bastante aqui nessa questão das fotos, porque senão não ia dar tempo de achar um por um. O Grafite foi apresentado junto com o Carlos Alberto. Casalbé. O amigo Cara, do inclusive, o amigo do Arrascaeta. O Carlos Alberto, esses dias navegando no Instagram. O Grafite só que não deu certo, né? Uhum. Tem um videozinho do Carlos Alberto passando aí no Instagram sobre uma participação dele na banheira do Gugu. Quem não viu, dá uma procurada aí que é engraçado. Cara, no podcast do Getúlio Vargas, que era goleiro do... Goleiro, né? Goleiro do Flamengo, uhum. É isso aí. Cara, agora, o Bruno Mineiro era muito fraco, na opinião do Leonardinho. O Itsu falando que o Grafa só não deu certo aqui.
O Matheus, os caras querem mudar a regra, velho. Os caras deram a ideia da regra e querem mudar, porque não dá para colocar certos caras na linha do Washington. Ah, Então eu eles tô já de querem acordo, subir. cara. Eu subo o Chitão, cara. Subo o Chitão e o Pablo, então. Meu Deus, velho. Cara, o Washington tem que estar, cara. Eu sou muito fã do O Washington fez 30 cara, ou 31 gols? 34. É o maior artilheiro 34? da história numa Dos edição pontos só. corridos. É. O Washington Então, e Lucas ou Pablo? cara, complicado, hein? Aquele gol do Lucas, do Eu Sou o Lucas, foi em 2000, não foi? Contra o Flamengo. Foi em 2000. É, Ou foi em 99? Eu acho que dá para subir o menino, dá para subir o Lucas. Então a gente vai fazer uma nova regra, que na prateleira de cima é no máximo 5. Isso, é 5. Porque semana que vem tem a tier list do Coritiba. Na outra semana a gente vai fazer um esforço aqui para fazer dos camisas 9 do Paraná. E é no máximo 5. Então tá bom, deixa eu pôr o Lucas agora, aqui antes, porque ele veio antes. Agora ficou mais justo. Rolou um VAR na nossa tier list. Ai, cara. Ó, os caras. Quem que falou de subir o Pablo? Você falou de subir o Pablo? Eu falei, agora? mas eu joguei uma polêmica. Os caras do... tão putos aqui, ó. Pablo ídolo? Jamais. Eu deixava ele, não enganava. Porque você falou no início que o Pablo, pelos títulos, era maior que o Washington. Não é só pelo título. O Pablo fez gol em final da Sul-Americana, não fez? Aquela bola do Rafael Veiga? Sim, mas... É, né? Não, o cara foi importante, porra. Para, vocês são muito... Ó, você acha que o São Paulo ia pagar o que pagou no Pablo de graça? São Paulo não é bobo, é só ver o que eles fizeram com o Daniel Alves, porra. Pois é. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus, eu tô gostando dessa brincadeira. Acho que o pré-eleição vai acabar, nós vamos criar um programa chamado Tier List do Resenha. Cara, aqui começa a vir umas coisinhas aqui que é complicada, tá? Deixa eu pôr o Pedodoni pra cá, que ele não vai mais ser lembrado. Esse cara aqui é o Frederico Nieto. Lembra dele? Não sabia nem escrever bola. Ruim demais, caneludo. Ele fez uns golzinhos, se eu não me engano, de cabeça, não fez? Mas ele era muito ruim, cara. O Nieto não dava. O Nieto não sabia nem soletrar Abuela, né? Porque ele era argentino, né? Javier Toledo também, que era que esse não é 9. Ele estava na lista lá dos elencos, lá tal, mas eu não considero ele 9. Então, por isso que eu não coloquei ele aqui. A gente vai fazer ainda, inclusive pesquisando, é um tema que vai surgir depois, dos gringos aleatórios. Daí a gente vai pegar dos 3. O Coxa tem uma porção aí, hein? Não, é legal. Mas, enfim, cara, o Daniel tá defendendo o Pablo aqui, hein? Artilheiro da Sul-Americana. Gol na final. Ida e volta. O próximo é o... Coitado, que Deus o tenha, né? O próximo é o pobre falecido El Morro Garcia. Santiago El Morro Garcia. E se enganou, né, cara? O Atlético gastou uma bala, fez dois gols. Ele foi a maior contratação da história do Atlético por muito tempo. Fez 2 gols no Botafogo ali, o pessoal falou, porra, agora achemos um centroavante, né? Ele veio do Nacional do Uruguai, né, por uma fortuna. Ele é uma herança do Ibiapina, se não me engano, na época. Eu acho que ele, que seja por um jogo e pelo valor, eu colocaria no Enganava, porque em outros clubes ele fez gols, né? Não era um cara que era inimigo. Eu coloco ele só aqui, não deu certo. Pode ser também. Porque eu não vou lembrar aqui, mas ele chegou a ser artilheiro agora, recentemente, antes de falecer, uns 2, 3 anos antes, de campeonato uruguaio e tal, ele chegou a fazer gol. O Itsu tá falando que enganou mesmo, pior que enganou. Mas Coloca só não deu certo aqui, que tem pouca gente ali. Vamos ter um pouco de cautela com o Morro aqui. Agora eu vou para esse moleque aqui, cara, que eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu lembro muito bem. E eu fiz questão de colocar ele aqui. É o Luiz Henrique. É um atacante que fez um brasileiro muito bom pelo Botafogo.
E o Atlético foi lá e buscou ele, você lembra? Lembro. Ele teve muito destaque numa Copa do Brasil Sub-17, onde ele fez gol pra caramba. Aí subiu no Botafogo, não quis renovar e veio pro Atlético. Ele veio para cá junto com o Grafite e com o Carlos Alberto para 2017. E ele fez um Brasileirão pelo Botafogo assim que, cara, ele veio assim, eu falei, caramba, o Atlético foi bem nessa contratação. Eu lembro de ter pensado isso. Falei, cara, o Atlético foi buscar o moleque do Fogão. E aqui, cara, ele não conseguiu. Ele não conseguiu escrever bola. E a sequência da carreira dele mostra isso, né? Depois ele foi pro Grêmio, não conseguiu jogar, foi para outros times, não conseguiu jogar, tá em ligas alternativas na Europa, Japão. Então eu colocaria como não sabe soletrar a bola. Eu também acho, cara. O Vitor Ferraz, que não é o lateral direito, ou talvez seja, tá dizendo aqui que esse aí não sabia nem pegar o lápis e escrever bola. O Lucas Pedro tá querendo dar uma moral aqui, dizendo que o Luiz Henrique marcou gol em Atletiba. Eu não lembro. Acho que Você não, lembra? hein? Eu acho em 2017. A Beth está lembrando aqui ainda do Morro, dizendo que é treta política no Atlético. É verdade, o Morro é a herança do ADM mais chuteiras, né? Do Marcos Malucelli. Cara, não sabe escrever não sabe bola. Soletrar a bola. Esse cara aqui, o próximo, Marcão? tem uma história boa. Marcão. Perdeu um gol embaixo do gol, lembra? Inimigo do gol. Inimigo, último minuto de jogo no Couto Pereira, ele e Vanderlei, ele foi chutar tinha um gol inteiro para ele chutar. Ele chutou, o Vanderlei conseguiu tirar com o biquinho. Mas ele foi importante no acesso em 2012, não foi? Vina, mas... Acho que não, eu tô perguntando, eu tô levantando a bola. O meu papel aqui é fomentar a discórdia. Eu acho que esse lance dele contra o Coxa, cara, é o lance que mais ficou marcado dele na passagem dele pelo Atlético. Então eu colocaria como inimigo do gol. Que a gente tem que lembrar que aquele acesso do Atlético foi o acesso na emoção, né? Graças ao Kleberson, zagueiro. Inimigo do gol? Inimigo do gol. Deixa eu ver o que a galera tá falando no nosso chat aqui do Marcão. Inimigo do gol, Marcão. Então é isso aí, inimigo do gol. Aquele gol que ele perdeu não tem como. O próximo acho que não tem muita dúvida, que é o Ederson. Eder Show. O Ederson metia gol, hein, cara? 2013. Cara, inclusive eu esperava mais da carreira do Ederson. Ele foi para fora do Brasil, voltou para o Vasco. Hoje ele tá não lembro em qual time que ele tá, mas tá num time pequeno, assim, sabe? Ele jogou no Fortaleza depois, não jogou recentemente? Também, mas ele tá num time pequeno agora. Eu vi esses dias, eu não me recordo em qual time que ele tá. Quem que é o próximo? Vina, não tô te ouvindo. Vina? Aí, voltou. Eu não tô te ouvindo. Agora sim. Não voltou, não. Eu acho que caiu do celular, né? Eu tá travado. Eu achei que eu que tinha travado. Não, peraí. Acho que voltou agora. Aí. 1, 2, testando, 1, 2, testando. Tô ouvindo. Tá falando que o Ederson fez um 2013 fudido. Ele, de referência, Paulo Baier, Everton e Cirino pela direita ali, né? Então, putz, mas eu concordo com você, a carreira dele não foi. O time que você estava falando, eu acho que era o ABC. Não tenho certeza. Não é, cara, é outro, é um time menor, quer ver, ó? Deixa eu até procurar aqui. Quando você procura aí, vamos seguir então, mas ele tá lá no Metia Gol. O próximo aqui, cara, é o Roger. Lembra do Roger? Cara, ele tá no São Luís, cara, do Rio Grande do Sul. Ó.
O, o São Luís de Juí, diz aqui o Isso Daniel. mesmo. Faltou o título da Copa do Brasil para ser ídolo, diz o Vitor Ferraz aí com relação ao Ederson. Tá, vamos lá. O próximo. Roger. Cara, aqui não deu certo, né? Roger jogou aqui em 2013, ele fazia parte desse elenco, ele era o reserva do Ederson. Chegou a fazer uns golzinhos, eu lembro de um gol dele, se não me falha a memória, foi um gol de letra na Vila Capanema. Naquela época o Atlético jogou na Vila por causa das obras da Arena. E se eu não me engano, agora não lembro se é ele ou é o De La Torre que faz esse gol. O De La Torre. O De La Torre, né? O De La Torre fez um gol de letra. Então é o De La Torre, mas ele estava nesse elenco. Mas aqui não deu certo, né? Eu acho que pela expectativa criada, pelos gols que ele fez em Ponte Preta, em outros times que ele jogou, aqui não deu certo. Igual no Operário. Aqui, cara, eu botei ele porque ele marcou época ali naquele sub de 2013, que é o Crislan. Cara, esse aí eu já vi uns caras me cornetando aqui. Já vi uns caras me cornetando aqui dizendo que ele não era 9. Na minha visão, ele era sim, porque ele fazia dupla com o Douglas Coutinho. Que apesar de fazer mais gols, era o Douglas Coutinho que corria pelos lados e o Crislan era mais referência, apesar da mobilidade. Eu lembro mais dele de ponteiro, ele jogava aberto pela direita, Vina, mas assim, eu coloco no enganava, cara, porque a torcida gostava muito dele pelo que ele postava em rede social, mas dentro de campo... Acho que ele enganou aqui no sentido marqueteiro. Bom, mas... Cléo. Cara, o Cléo eu coloco só que não deu certo, cara, porque ele teve uma carreira muito boa lá fora, no Belgrado, na Sérvia. Ele teve uma carreira muito boa no exterior. Então, e assim, aqui ele fez gol também, né, cara? Então não dá para dizer que não deu certo, cara. Eu não sei, eu prefiro ver a opinião dos atleticanos aqui, porque ele teve uma carreira boa na Europa e aqui ele fez alguns gols, né? Ele teve 2 passagens pelo Atlético. Mas ele nunca foi uma unanimidade aqui. Eu acho que ele entra bem ali no só não deu certo aqui. Então pode ser. Agora vamos pro coração aqui. Agora eu quero ver o coração, hein, Mugi? Adriano Imperador. Adriano Imperador, cara, Na só verdade, não deu certo. É fácil, né? Só não deu certo aqui. Uma pena, né? Ele não deu certo no Corinthians também, apesar de ter feito o gol importante lá e tal, mas coloco só não deu certo aqui. Porra, cara, eu lembro que quando o Adriano chegou no Atlético, eu falei, cara, agora vai, velho. Mas eu tinha pensado a mesma coisa quando ele foi pro São Paulo, quando ele jogou no Corinthians. Eu 4 jogos, 1 gol. Alguém acreditou muito no Adriano Imperador e foi enganado a vida inteira depois de 2009. O Adriano no auge ali foi um dos melhores atacantes que a gente teve, né, no futebol brasileiro, mas vamos lá que tá acabando a novela. Ô, louco. O próximo aqui, cara, é o Luan. Lembra do Luan? Nossa, esse aí não sabe escrever bola, cara. Vai perguntar para a torcida do Palmeiras lá. Ai, cara. E o último, André Lima. Cara, o André Lima, ele era um cara que fazia... André Lima, lembra do Te Amo André Lima? O nome daquele pé era Danley, cara. Por onde anda, né? Nossa, mano. Cara, o André Lima é um cara que ele fez gols durante a carreira, né? Cara, puta, eu colocaria no... Eu acho que enganava. Não enganava, André Lima enganava e enganava bem. Dava carrinho, fazia gol, ia lá pra torcida e tal, e o caralho, matador, pá. Mas não metia gol. Assim, fazia os golzinhos, mas é isso que eu consigo enganava. Quando você precisava, não resolvia. Diferente dos caras de cima, dos metia gol. Quando você precisava dos caras que estão na coluna de cima, eles resolviam. Então, enganava. André Lima que chegou a treinar no Coritiba, né? Irmão. Tá aí, ó. Deixa eu colocar em tela cheia pra galera dar uma olhada. Mas tá aí a nossa tier list, velho. Gostei da brincadeira. O que você achou? Olhando.
olhando. Quer mexer em alguém aqui? Não. Não, acho que tá excelente. Ídolos e monstros. Lucas, Alex Mineiro, Kleber, Washington e Marco Ruben. Meti a gol. Pablo, Walter, Ilan, Aloísio, Lima, Rafael Moura, Marcelo Ramos e Ederson. Os caras que enganavam, que quando precisava dava uma pipocada. Matheus Babi, Bissoli, Renato Kaiser, Rômulo com ressalvas, porque ainda está começando a carreira no Atlético, Finazzi, Schumacher, Pedro Odoni, Crislan e André Lima. Só não deu certo aqui. Eduardo da Silva, Grafite, Elmorro Garcia, Roger, Cléo e Adriano o Impera. Inimigo do gol, Abel Lobaton, Dinei, Bruno Mineiro, Marcão, e não sabe soletrar a bola, Ribamar, Nieto, Luiz Henrique e Luan. Acho que ficou boa tier list, hein? Ficou justo, cara. Ficou bem justo. Boa tier list, hein? Excelente. Semana que vem tem do Coritiba. Mesma categoria, camisas 9. Gostaram, galera? Comentem aí o que vocês acharam, galera que está assistindo o vídeo depois aí. Vou ver se a gente faz o corte desse vídeo aqui da tier list e posta separado no canal também. É uma boa. Gostei da brincadeirinha. Vamos ver semana que vem que eu quero ver o coração do Mug. Nossa, eu vou cornetar, hein? O Itsu tá dizendo aqui sobre o Aristizar, já começou a pressão já da semana que vem, mas ele fala aqui, ó, Vinícius de Moraes, Luan e Luiz Henrique é abaixo da categoria aí do não sabe soletrar a bola. Misericórdia. Nossa, cara, o Luan, só um último comentário aqui em relação ao Luan. Canhoto, geralmente, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim, né? E o Luan, ele se encaixa na segunda categoria. Horrível. E enganou no Palmeiras durante muito tempo, até a torcida descobrir que ele era uma merda, né? Lucas Pedro, lembrando que o André Lima fez gol contra o Operário e 2 gols contra o Paraná Clube. Enganou bem. O Alexandre Borim, Walter tá na lista? Tá ali. Walter tá no Metia Gol. É isso aí.